Olá, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. No programa de hoje, vamos falar sobre as últimas notícias de temperaturas irregulares que têm acometido nosso planeta. Poderíamos ver essas mudanças nas temperaturas como um sinal da volta de Jesus? Fique conosco e compreenda até o final do programa. Convidamos um pastor para nos dar base bíblica sobre as temperaturas irregulares que têm acometido a Terra e relacionar como um sinal da volta de Jesus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, Andréia e todos que estão acompanhando esse programa Painel Trombetas e Festas. Nosso assunto hoje, neste programa, é falar sobre as temperaturas irregulares que acometem o planeta em nossos dias. Há toda uma profecia nessa palavra, porque Jesus sempre orientou que no final dos dias, antes dele voltar, a profecia se cumpriria e os sinais seriam dados através de situações que atingiriam a obra criadora. Então nós vimos na palavra, quando vimos Marcos 3,19, que diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Que Deus criou o Verbo, Criador de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Então, Ele nos ensinou a estarmos atentos para os sinais que aconteceriam. E hoje nós estamos vivendo essa situação em que as temperaturas alteram, às vezes sem ter muita razão. O calor se transformando em frio, e isso se cumpre, porque a natureza, a obra criadora vai passar. E nós vemos lá no livro de Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, esses sinais são marcadores proféticos, e um deles é esse aumento de temperatura que às vezes não conseguimos explicar, porque breve está o Senhor. Estamos vivendo o período do vem. Então a profecia do vem, Jesus voltará, e Ele foi que nos orientou para estarmos vigilantes para esses acontecimentos, porque por enquanto é o período da graça, mas a igreja vai ser arrebatada. Por isso Ele está dando sinais para nos deixar vigilantes, porque depois é o juízo, que está lá em 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá, como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Cumprindo dentro desse assunto, desse programa hoje, que é as temperaturas irregulares que acometem o planeta dos nossos dias. Há uma igreja fiel presente nesses dias, e o Espírito Santo está dando todos os sinais para que ela esteja sempre atenta, que breve virá o Senhor. No hemisfério norte, o portal UOL de Notícias publicou uma matéria no dia 18 de fevereiro sobre um alagamento nos Estados Unidos provocado por uma tubulação de água que estourou em Michigan. Além dos danos, o que chamou a atenção nesse acidente foi que a temperatura no local estava diferente do habitual, muito baixa, menos de 15 graus Celsius. Com isso, a área da enchente ficou totalmente congelada. O cenário foi de água acumulada nas ruas, que ficou completamente congelada, e veículos estacionados cobertos ou com o interior tomados por gelo. Em contrapartida, no hemisfério sul, a temperatura subiu e foi a 71 graus Celsius em uma linha férrea, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e provocou o descarrilamento de um trem com passageiros no dia 21 de fevereiro. O incidente ocorreu quando a temperatura na linha férrea atingiu 71 graus Celsius, causando a dilatação dos trilhos e sua deformação, conhecida como flambagem. Não houve feridos. Todos os passageiros foram retirados com segurança, conforme notícias do portal UOL e G1. Esse incidente destaca os desafios operacionais que as ferrovias têm enfrentado
em condições climáticas extremas, como altas temperaturas que podem comprometer a integridade dos trilhos e a segurança dos passageiros. Para entendermos as causas das temperaturas irregulares, muito baixas ou extremas em épocas atípicas do ano, convidamos um especialista do Grupo Ciência e Fé, da Igreja Cristã Maranata. A ciência, com toda a tecnologia que adquiriu até os nossos dias, tenta explicar as causas dessas alterações de temperaturas irregulares que estão acontecendo. Então, com tecnologia de acompanhamento a longo prazo, em estatística, na geografia, são áreas de conhecimento que tentam explicar por que existem essas alterações na temperatura. E tem acompanhado em alguns lugares que são dias intensos de calor que podem alcançar semanas, que provocam toda uma alteração no nível de florestas, que passam a gerar um calor tão grande que elas acabam por se incendiar. Isso aconteceu na Austrália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na costa oeste, na Califórnia, ocorreram incêndios devastadores, e também na costa leste, Nova Jersey e Nova York. No Brasil, nós vimos a situação de queimas de florestas na Amazônia e também no Pantanal, gerando um prejuízo muito grande para o ecossistema. Existe outra situação que a ciência acompanha que chama permafrost. Aquelas camadas de geleiras antigas, seculares, na Sibéria, no Canadá, na Groenlândia, com o aumento de temperatura, essa camada de gelo começa a derreter e expõe aquela camada que estava coberta e que tinha ali embaixo florestas, mesmo minerais, rochas antigas, e que passam a liberar o gás metano, que pode provocar uma alteração climática grave no planeta, gerando aquecimento global. E também pode liberar, a ciência mostra, algumas bactérias que estavam fossilizadas debaixo do gelo e que, com o calor, podem novamente reativar todo o seu metabolismo, e isso pode gerar algumas situações graves para o ser humano. Existem também situações de correntes de jatos que são instáveis. De acordo com a movimentação do planeta, esses jatos que ocorrem, movimentação dos ares com a movimentação do planeta Terra, pode gerar temperaturas diferentes em lugares que não apresentavam essas instabilidades. Existe também a condição do bulbo úmido, em que a temperatura sobe tanto, isso aconteceu na Índia e outros países da Ásia, em que o calor gerado impede que o suor resfrie o corpo, provocando até mesmo o óbito, porque o calor aumenta tanto e o organismo não consegue se defender. Existe a situação dos polos da Terra, da Antártica, do Ártico, que a ciência tem mostrado temperaturas que eram de menos 10 graus, passando a atingir temperaturas de 40 graus centígrados, provocando derretimento das geleiras. Então nós vemos uma situação acontecendo que altera todo o planeta e afeta a vida do ser humano. Chegamos ao fim de mais uma edição do Painel Trombetas e Festas. A todos a paz do Senhor.